aqui, ó, ali mais uma vez. E hoje vamos voltar, galera, no evento BBGO 11, tá? Foi divulgado aí o relatório de outubro de 2023, tá? Já quero agradecer aqui de antemão um brother que comentou aí no nosso canal aí. Honestamente, eu nem sei se ele é inscrito, mas valeu mesmo. Que é o arroba 432 Flávio, o Flávio, né? Vou ter avisado aí sobre o relatório divulgado aí pelo Banco do Brasil, aí pelo BBGO, né? Pelo relatório divulgado agora em outubro de 2023, sendo que eu cadastrei meu e-mail e não tinha recebido até então. Ele veio aí, né? Fez o comentário dizendo que já tinha divulgado e lá fomos nós, né? Olhar o que os gestores divulgaram. Bom, e aqui dizem, né? A distribuição de rendimentos, né? Eles vêm aqui. Gostaríamos de aproveitar este espaço para prestar esclarecimentos sobre o último rendimento anunciado no dia 31/10/23, no valor de 21 centavos. Antes de tudo, enfatizamos que não houve nenhum atraso em pagamentos ou default de papéis na carteira. Na data do dia 28/6, foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária a mudança do regulamento do BBGO 11, permitindo a alteração da política de distribuição de dividendos para o regime de competência com marcação a mercado, refletindo assim o real valor negociado em mercado para cada um dos ativos que compõem a carteira do BBGO 11, né? E aqui ele diz que tal prática resulta em uma maior transparência para o investidor, mas por outro lado, podem trazer alguma oscilação na metodologia de apuração do valor de dividendos a distribuir, os quais passam a refletir o resultado da precificação dos ativos da carteira no mercado. Se a carteira ganha valor, distribui esse ganho maior. Por outro lado, se perde valor, perde potencial para distribuir um resultado maior. Ressaltamos que, na média e no acumulado de 2023, estamos distribuindo mais dividendos do que no ano de 22, reforçando nossa expectativa para uma melhor distribuição de dividendos. Bom, galera, eu li e reli esse relatório gerencial, mas confesso para vocês que eu não consegui sair desse primeiro parágrafo, tá? Porque aqui eles dizem, na data do dia 28/6, foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária a mudança do regulamento do BBGO 11, permitindo a alteração da política de distribuição de dividendos para o regime de competência com a marcação mercado, refletindo assim o real valor negociado em mercado para cada um dos ativos que compõem a carteira do BBGO 11. Tal prática resulta em uma maior transparência para o investidor, mas, por outro lado, pode trazer alguma oscilação na metodologia de apuração dos valores de dividendos a distribuir. Bom, eu fui nesse relatório aqui, né, no dia 28/6, que é esse daqui. No dia 28/6, eles disseram que foi aprovada, né, a alteração no artigo 21 e parágrafos do regulamento do fundo, né, através, né, da formal convocada em 24/5. Ok, fui lá no relatório do 24/5 e está aqui o que foi dito na época. Prezado investidor, a BB67, administradora do fundo, toda aquela formalidade, ordem do dia. Alteração do artigo 21 e parágrafos do regulamento do fundo. A proposta dispõe sobre a política de distribuição dos resultados do fundo para otimizar a distribuição dos rendimentos, alterando a sua forma de cálculo, regime de caixa ou regime de competência. Esclarecimentos importantes sobre a proposta do administrador pela aprovação da ordem do dia. Aí eles dizem que a proposta, né, de alteração do regime de pagamento de rendimentos visa otimizar a política de distribuição de resultados do fundo. Atualmente, o BB Fiagro vem realizando o pagamento de rendimentos pelo regime de caixa,
A alteração do texto do regulamento tem como objetivo permitir que o gestor possa realizar o pagamento pelo regime de competência. Tá. E qual que é a diferença entre um entre outro? Entre regime de caixa e regime de competência? Bom, levando em consideração, acredito eu, que a maioria dos investidores na bolsa de valores, tá, são pessoas leigas, iniciantes nesse mercado de investimento, não saberiam dizer qual que é a diferença entre um e outro, a menos que viesse a pesquisar. Ainda assim, na minha visão, ficaria complicado de entender, porque isso é uma área contábil. E eu acredito que possa, com certeza, ter vários contadores que entendem desse caso, mas a grande maioria não é. E quando você vê essa alteração aqui, otimizar a distribuição dos rendimentos, o que, que a gente vincula a palavra otimizar? A uma palavra de ganho, uma palavra que possa melhorar a distribuição. Então, a partir do momento que a gente lê otimizar, entende-se, pelo menos eu, tá? Isso aí é uma opinião minha, entende-se que vai haver uma otimização na distribuição dos rendimentos. Tal logo que haja essa otimização, entende-se que os rendimentos serão majorados. Pelo menos é a minha interpretação. É, eu respeito as interpretações contrárias e até peço para que coloquem aqui no canal, tá? Nos comentários, para a gente poder debater esse assunto e aprender todos juntos. Mas nesse caso, a grande maioria sendo leiga, e eu, como sou leigo, eu entenderia que seria otimização de distribuição de rendimentos, na minha visão, ignorante na concepção da palavra, sem conhecimento, entenderia que seria uma majoração, né? Um aumento na distribuição dos rendimentos. Porém, aí eu fui pesquisar, né, através do chat GPT, o que, que vem a ser regime de caixa. Aí diz que o regime de caixa e regime de competência. No regime de competência, o registro de eventos se dá na data em que o evento aconteceu. A contabilidade define o regime de competência como sendo o registro do documento na data do fato gerador ou na data do documento, não importando quando vai ser pago os recibos. A receitas, custos, despesas, investimentos de valores contabilizados dentro do mês onde ocorreu o fato gerador. Isso é, na data da realização do serviço, compra de material, da venda, do desconto, não importando para a contabilidade quando o item será pago ou recebido, mas sim quando foi realizado o ato. Já no regime de caixa é o oposto, onde consideramos o registro de documento na data de pagamento ou recebimento como se fosse uma conta bancária. O regime de caixa ocorre quando de fato há pagamento da receita ou despesa. Bom, eu li e reli isso daqui, confesso, eu não sou contador, não entendi muito. Aí eu fui pesquisar de novo num site de contabilidade, né, escolacontábil.com, e aqui eles citam aqui o que é regime de competência, né? No regime de competência, as receitas e despesas são contabilizadas no momento em que ocorre o fato gerador, ou seja, no momento da emissão da nota fiscal, por exemplo, ela será registrada independentemente se haverá pagamento ou recebimento. Ele é obrigatório para empresas de médio e principalmente de grande porte, pois nele há mais prático e viável realizar o planejamento de investimentos futuros, já que suas movimentações financeiras estão no balancete e balanço, pois foram registrados os eventos contábeis no ato do acontecimento. Outro ponto muito importante e precisa ser comentado: no regime de competência permite analisar a depreciação e também verificar através do DRE, que é o demonstrativo de resultados do exercício, se a empresa obteve lucro ou prejuízo. Aí ele diz aqui quais as vantagens e desvantagens do regime de competência, né? No caso aqui, ó, as vantagens consegue prever se a empresa terá lucro, ou seja, se as receitas ao longo prazo cobrirão todas as despesas, assim irá demonstrar a rentabilidade do negócio, a facilidade em cumprir obrigações com o fisco, já que esse regime é o mais aceito, e permite planejar investimentos com as receitas disponíveis no futuro. Aí vem a desvantagem. Pelo evento contábil ser registrado no fato gerador, ou seja, na sua competência, diga-se aí mesmo, né? Descartando o pagamento ou recebimento, ele pode ignorar a real situação do caixa, pois no DRE
pode ter receitas e despesas sem pagamento ou recebimento. Pode também gerar um falso fluxo de caixa, já que o descumprimento da obrigação fica sujeito a ocorrer. Outra desvantagem é em relação aos tributos, pois eles precisam ser recolhidos na data do vencimento, conforme a sua escrituração de competência. Sendo assim, independente se houve recebimento da venda ou serviço prestado, a empresa irá recolher o imposto aos órgãos governamentais. Bom, isso daqui é no caso do regime de competência. Já o regime de caixa, o que é? Diferentemente do regime de competência, o regime de caixa é o evento contábil, irá ocorrer apenas na transação financeira, ou seja, no ato do pagamento ou recebimento. No regime de caixa, por estar mais ligado ao fluxo de caixa, ele facilita a avaliação da real situação financeira da empresa. Contudo, o regime de caixa é permitido apenas para empresas enquadradas em lucro presumido e optantes do Simples Nacional. Ah, quais as vantagens e desvantagens? No caso aqui, as vantagens, né? Ah, pelo fato do eventual contábil ser registrado no momento do recebimento ou pagamento, através desse regime pode analisar a real situação da empresa em relação ao caixa. É uma excelente escolha quando há necessidade de tomar decisão e curto prazo, né? Paga os impostos apenas no recebimento do fato da venda ou prestação de serviço. Porém, aqui a questão das desvantagens. Nesse regime, podemos prever apenas acontecimentos em curto prazo, portanto, pode prejudicar o resultado operacional e ser mais difícil elaborar planejamentos. Não é permitido para empresas enquadradas no lucro real e arbitrado. Aqui tem um resumo da diferença entre os regimes. Aí a principal diferença entre o regime de caixa e regime de competência é a forma de como são registrados os lançamentos. Resumindo, o regime de caixa ocorre quando de fato há pagamento da receita ou despesa. Já o regime de competência é quando a despesa ou a receita é registrada no momento do fato gerador, ou seja, na emissão da nota, independente se houve pagamento ou não. Como vocês podem ver, é um assunto até meio que complicado, porque exige conhecimento contábil, tá certo? Exige uma interpretação também de quem tem mais facilidade quanto a isso, mas eu confesso a vocês que eu li e reli, ainda fiquei boiando. Na proposta daqui dos gestores, eles pretendem fazer o quê? Permitindo a alteração da política de distribuição para o regime de competência, né? Que dá a entender que é o mais usado. Porém, eles falam que tal prática resulta em uma maior transparência. Gente, eu quero dizer para vocês assim, eu não quero ser chato, mas já sendo chato, eu não sei se vocês pensam da mesma forma que eu penso, também respeito a cada opinião contrária, mas na minha visão não houve transparência nenhuma com relação a isso. Por quê? Se de fato alguém lesse aquela política que está aqui na ordem do dia 24 de maio, isso poderia acarretar em uma diferença, tá? Numa perda de distribuição de dividendos, eu acredito que muita gente que votou nessa Assembleia, e pode-se dizer aí que muita gente, pequeno investidor, tenha votado nisso daí, muita gente votou por aprovar sem ter o conhecimento algum. Porque eu procurei, posso estar errado, enganado? Posso. Se alguém encontrar aonde que eles disseram isso, aonde que está dizendo isso, eu agradeço. É bom para a gente aprender junto. Mas em nenhum momento, tanto nessa convocação da Assembleia, eles disseram que isso poderia impactar na distribuição dos dividendos. Aqui, ó, a proposta deles, o que, que é? Fazer a inclusão no parágrafo 1º do artigo 21, que aqui eles pedem, né? Vocês podem observar aqui nesse texto atual aqui, observada a legislação regulamentar, observada a legislação e a regulamentação aplicáveis. Aqui, nessa parte, não está. E aqui eles falam que eles desejariam incluir, que é o parágrafo 1º, né? Que até então aqui, ó, parágrafo 1º, o fundo poderá, nos termos da legislação aplicável, distribuir a seus cotistas os resultados auferidos apurados segundo o regime de caixa e, no máximo, o resultado contábil apurado pelo regime de competência, com base em balanço semestral
encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano. Já aqui nessa parte, eles querem alterar o que está no parágrafo segundo, isso aqui que está marcado, ao recebimento dos recursos e ao oferimento dos lucros pelo fundo, cabendo sobre tratamento de ser dado aos resultados apurados. Como vocês podem observar, essa aqui que eles alteraram. Esse aqui é o que ficou vigente agora no parágrafo segundo, tá? Que seria que a distribuição de rendimentos prevista no parágrafo acima poderá ser realizada mensalmente pelo administrador, conforme recomendação do gestor, sempre no 10º dia útil do mês subsequente à deliberação do gestor e divulgação do mercado. Aqui ele não fala cabendo ao gestor deliberar. Não, ele não cita isso, tá? Então, por conta disso, teve essas alterações. Aqui no parágrafo 4 eles solicitam aqui a exclusão da palavra saldo, tá? Como vocês podem observar aqui, ó, no parágrafo 4, eventual resultado do fundo. Aqui fala eventual saldo do resultado do fundo. Mas independente do que venha a ser isso, em nenhum momento desse relatório, dessa assembleia, tá? E por conta disso, foi dada a nítida informação ou esclarecimento ao cotista que isso poderia impactar diretamente na distribuição dos dividendos. Tá? É claro que aquele investidor mais aguçado, mais apurado, mais entendido sobre o assunto, até mesmo aquele que é contador, saberia distinguir, né? E aí, no caso, captar uma possível alteração nos dividendos. Tá? No caso, poderia uma possível redução. Para investidor, no caso, iniciante, leigo, ignorante de novo, ignorante na concepção da palavra, do termo sem conhecimento, isso passaria como passou fácil, tá? Porque a partir do momento que eu entenderia também, da mesma forma, porque otimização, entende-se que vai otimizar a distribuição de dividendos, entende-se, bem claro, salvo engano, que é uma melhora, né? Uma distribuição a mais. Essa palavra otimização sempre se ela está atrelada a melhorar, né? No caso, a distribuição de dividendos. Mas em nenhum momento isso foi dito nesses relatórios ah, gerenciais, na ata aí da Assembleia Geral, que isso poderia impactar tanto na distribuição dos rendimentos. E o que me causa estranheza foi justamente aqui, que eles dizem, né, que foi através desse dia 28/6, que foi aprovada essa Assembleia Geral Extraordinária, a mudança do regulamento. Beleza, permitindo a alteração da política de distribuição de dividendos para o regime de competência com marcação a mercado, refletindo assim o real valor negociado, né, em mercado para um dos ativos que compõe, não, para cada um dos ativos que compõem a carteira do BBGO. Beleza. Só que em nenhum momento foi dito isso aqui. Tal prática resulta em uma maior transparência para o investidor, mas por outro lado, e isso aqui que para mim foi o ponto importante, que honestamente, cara, me deixou injuriado, foi justamente aqui. Mas por outro lado, pode trazer alguma oscilação da metodologia de apuração do valor de dividendos distribuídos ou a distribuir, né? No caso, eles poderiam ser bem transparentes, na minha concepção, honesto e dizer que essa mudança poderia afetar na distribuição ou na diminuição dos dividendos. Levando em consideração que eu acredito que a maioria que votou nessa Assembleia foi investidores, pequenos investidores, que na maioria possa ter aí sim um certo falta de conhecimento, que para mim, eu confesso a vocês, eu não tinha nem noção do que era isso, tá? Pode ter sido levado isso a ser aprovado, sem que a maioria de quem votou pela aprovação saiba que de fato isso poderia acontecer. Então, na minha concepção, na minha visão, na minha opinião, houve uma grande falta de transparência dos gestores para com os seus investidores. E por conta disso, tá? Por conta disso, eu me desfiz de todas as minhas cotas do fundo BBGO11, por considerar que uma empresa, tá? Que leva aí o nome do Banco do Brasil, tenha feito isso. Claro que isso é o que eu achei, foi o que eu interpretei. Cada um aí vai ter a interpretação que quiser, certo? Mas eu achei uma tremenda
sacanagem, tá? Por parte dos gestores, não deixar isso aí desde maio já subtendido que isso poderia impactar na distribuição de dividendos, traduzindo que isso poderia diminuir os dividendos distribuídos, tá? Em nenhum momento eles citam isso nos seus documentos anteriores, tá? Salvo agora, que para mim foi uma tentativa de mascarar como se isso já tivesse vindo lá atrás. Em nenhum momento isso foi dito, tá? Então, por conta disso, confesso para vocês que eu fiquei puto de verdade e me desfiz de toda a cota. Tive aí um prejuízo razoável, tá? Mas que eu não conseguiria ficar com esse ativo na minha carteira, sabendo que, para mim, eu achei uma tremenda sacanagem o que fizeram, tá? Dizer para vocês que eu não vou investir de novo no BBGO estaria sendo hipócrita, já que todo investidor ele visa o lucro. Se eu observar que vai ser mais para frente aí vou ter aí uma vantagem, né, uma oferta que vai me render uns bons lucros aí novamente, com certeza eu irei investir, mas por horas eu confesso para vocês que eu fiquei totalmente desacreditado com o fundo. E minha mãe sempre diz, né, que confiança é igual a virgindade, só se perde uma vez. Então, é assim, né? É claro que a gente não deve confiar em nada, sempre deve ter com o pé atrás. Mas pelo fato de levar o nome do Banco do Brasil, eu honestamente não esperava isso. E eu me senti enganado, confesso a vocês, porque até então, nos relatórios, em nenhum momento foi dito que isso poderia impactar na diminuição, né, da distribuição dos dividendos. Tá? Eu não sei o que vocês acham com relação a isso daí. Gostaria que vocês colocassem aí o que vocês pensam a respeito, já que o primeiro vídeo que eu vou deixar aqui no card, tá? Se você está caindo de paraquedas aqui, é novo no canal, com relação desse BO aí do Fiagro, do Banco do Brasil, eu recomendo você assistir o primeiro vídeo que eu vou deixar aqui no card para você ver, depois você vem assistir esse daqui, porque aí você vai entender o que aconteceu de fato, tá? Mas eu confesso para vocês que, para mim, é difícil de engolir essa desculpa que eles deram aqui nesse relatório judicial referente ao mês de outubro. Como eu já disse, não vou ser hipócrita dizendo para vocês que eu não vou investir novamente. Se eu ver que eu vou ter uma rentabilidade boa e uma outra oportunidade, posso sim, com certeza, investir novamente no fundo. Mas por horas, eu prefiro zerar a minha posição, como eu já fiz isso, eu já zerei a minha posição, e estudar um outro fundo aí, que seja imobiliário ou até mesmo Fiagro, que seja mais transparente na minha visão. Tá ok? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam com relação a isso, o que vocês têm a dizer, se vocês vão manter a posição de vocês, se vocês vão aportar mais ainda no BBGO, tá? Como está o seu grau de confiança na gestão, tá? Por favor, vamos comentar aí. O primeiro vídeo deu foi super bem, né, na questão do engajamento. A galera comentou, de fato. Agradeço a todos vocês aí que comentaram no vídeo. Isso foi muito bom, porque, querendo ou não, a gente vai aprendendo junto e a gente vai sacando as empresas juntos. Beleza, galera? Agradeço mesmo de coração a todos vocês que tiveram a paciência de ter ficado até aqui, tá? Lembrando que o fundo hoje ele fechou aí a R$ 85,35, tá? Não que isso seja uma coisa ruim para você que está iniciando aí, que pretende, né, é, pegar uma oferta boa, ele está aí com PVP de 0,88, tá? Preço sobre valor patrimonial, ou seja, está descontado aí em 12%, tá? Mas isso é você que vai tirar suas próprias conclusões. Pega os relatórios gerenciais lá no bbgo.ri, tá? Tire você as suas conclusões, analise, estude bem e vê se para você vale a pena. No meu caso, como eu já disse aqui, eu achei que foi uma sacanagem por parte dos gestores e eu me desfiz, tá, da minha posição. Eu zerei ela. Como eu já disse, pode ser que mais para frente no futuro eu venha assim aportar novamente, mas por hora prefiro ficar afastado, ok?
Galera, mais uma vez, muito obrigado a todos que ficaram até aqui, tá? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Falou!